Oi, gente, tudo bem? Nesta aula eu vou comentar mais duas modalidades licitatórias da Lei 14.133. O diálogo competitivo, que é uma grande novidade do direito brasileiro, e o concurso. Vamos começar pelo concurso, que é uma modalidade mais tradicional, bem conhecida de todos na administração brasileira. O concurso, como procedimento licitatório, não deve ser confundido com aquele outro concurso que nós temos do direito administrativo, que é o de seleção de pessoal. Então, aqui eu não estou falando do concurso como processo de seleção de pessoal, estou falando do concurso como um procedimento licitatório que se destina, de acordo com a Lei 14.133, à seleção de trabalho técnico, de trabalho científico ou de trabalho artístico. Então, vamos imaginar que um determinado município queira contratar um escritor para redigir um novo hino ao município. Isso pode ser feito por meio de uma licitação na modalidade de concurso, porque nós estamos falando de uma contratação de um serviço, de um trabalho artístico. E essa lógica também vale para trabalhos técnicos, como a contratação de projetos básicos, projetos executivos e também para a contratação de trabalhos científicos. Notem que o concurso, como modalidade licitatória, tem várias peculiaridades, e uma delas é a do julgamento, que é sempre feito pelo critério de melhor técnica ou conteúdo artístico. E eu já comentei numa aula exclusiva sobre a fase de julgamento que na lei de 2021, o julgamento por melhor técnica não deve abranger consideração sobre preço, tá certo? Então, diferentemente do que nós tínhamos na legislação da década de 90, a lei de 2021 prevê que o critério de julgamento por melhor técnica ou conteúdo artístico deve exclusivamente se direcionar aos aspectos técnicos, sem considerações de preço, sem considerações financeiras, tá bom? Então, esse é um critério exclusivo aqui dessa modalidade de concurso. Nós não podemos fazer concurso por outro critério de julgamento. Nós não podemos fazer um concurso com julgamento por maior desconto, com julgamento por menor preço, com julgamento por lance, tá certo? Então, a ideia aqui é sempre a de realizar o concurso com julgamento por melhor técnica. Vejam também que no concurso, o vencedor da licitação pode ou ser remunerado financeiramente pelo trabalho ou receber um prêmio. Então, o concurso tem essa peculiaridade que não existe em outras modalidades. Nós podemos ter o pagamento do vencedor da licitação, daquela pessoa que celebra o contrato com recursos financeiros, e podemos ter a outorga de um prêmio ao vencedor da licitação, aquela pessoa que vence a licitação e celebra o contrato, tá certo? Em contrapartida, o contratado, a pessoa física ou jurídica contratada após a realização do concurso, tem que ceder à administração pública os direitos patrimoniais relativos ao projeto que foi elaborado. Isso, naturalmente, se o concurso envolver um projeto, tá? Então, se houver concurso para a seleção de projeto básico, projeto executivo ou qualquer outro tipo de projeto, nesses casos, o autor do projeto tem que ceder os direitos patrimoniais para a exploração por parte da administração pública. E o autor do projeto tem que autorizar a administração pública a executar aquele projeto de acordo com sua discricionariedade, de acordo com seus juízos de conveniência e oportunidade. Agora vejam que a grande novidade da lei de 2021 não é exatamente o concurso ou a concorrência, mas sim o diálogo competitivo. Como eu mencionei anteriormente, a nova lei traz algumas inovações em relação às modalidades. Em primeiro lugar, a nova lei de 2021 extinguiu a tomada de preços e extinguiu o convite. E, de outro lado, inseriu no ordenamento jurídico brasileiro o diálogo competitivo por influência do direito estrangeiro. Por exemplo, o direito comunitário europeu, cuja diretiva 24 de 2014 trata dessa modalidade licitatória. Então, o direito europeu
já desde de 2004 falava dessa modalidade e a diretiva 24 de 2014 também trata desse assunto e inspirou muito fortemente o legislador brasileiro que inseriu essa nova modalidade no nosso contexto. Tomem, porém, muito cuidado porque o uso do diálogo competitivo é extremamente excepcional. De acordo com o artigo 32 da Lei 14.133, o uso do diálogo somente é permitido quando, em primeiro lugar, o objeto contratual se caracterizar por inovação tecnológica, necessitar ser criado por uma adaptação de soluções de mercado e suas especificações não puderem ser definidas precisamente pela administração. Então, em primeiro lugar, é preciso que o objeto tenha características muito próprias para que se possa falar de diálogo competitivo. Mas não basta só isso. Há um segundo requisito, que, a meu ver, é um requisito cumulativo. O segundo tem que ser cumprido juntamente com o primeiro em relação ao objeto. Então, o segundo requisito diz respeito à necessidade da administração pública definir e identificar, por meio dessa modalidade de diálogo, os meios e as alternativas para satisfazer a sua necessidade e, portanto, para definir aspectos técnicos, aspectos jurídicos ou financeiros da contratação. Então, notem, temos dois requisitos cumulativos na minha interpretação da lei. O primeiro diz respeito ao objeto e o segundo diz respeito à necessidade de administração utilizar a licitação para identificar, para mapear, para encontrar meios e alternativas para satisfazer as suas necessidades. Se a administração não tem a necessidade de mapear essas soluções, então não há necessidade de se fazer o diálogo competitivo, ainda que o objeto tenha todas aquelas características que eu mencionei, tá bom? Outra coisa muito interessante, a Lei 14.133 alterou a legislação de concessões comuns e também de parcerias público-privadas, permitindo o uso do diálogo competitivo ao lado da concorrência para a seleção de pessoas que celebram esses contratos de concessão ou PPP. Então, vejam, hoje é possível não só utilizar uma licitação na modalidade concorrência para concessão e PPP, nós podemos também utilizar o diálogo competitivo para contratos concessórios, tá certo? Pessoal, como é que o diálogo funciona? Minha pretensão aqui não é explicar todos os detalhes procedimentais, mas só trazer os mais básicos, tá bom? Então, como é que funciona essa licitação? Então, vejam, em primeiro lugar, a administração publica um edital e indica nesse primeiro edital as suas necessidades. E os agentes econômicos interessados em dialogar com a administração pública, desde que cumpram certos requisitos previstos no edital, são admitidos pela administração para a fase de diálogo. Então, nós temos um primeiro edital que aponta qual é a necessidade da administração. E os agentes econômicos, portanto, desde que tenham interesse, podem ser admitidos, quando cumprem os requisitos, para dialogar com a administração pública. Isso nos mostra que o diálogo competitivo tem como grande peculiaridade o fato de que o contato da administração com o mercado começa na própria fase preparatória da licitação. Essa é a grande característica do diálogo. O contato da administração com o mercado não começa depois da publicação do edital com um objeto preciso. Na verdade, nós temos um edital inicial em que a administração só aponta sua necessidade e ali já começa o diálogo para que a administração, juntamente com os agentes econômicos, definam as soluções e encontrem um objeto contratual. Então, o diálogo é feito até que essa solução seja encontrada. E quando isso acontece, aí se publica um segundo edital, que é muito parecido com os editais de licitação que nós conhecemos, e esse segundo edital, aí sim, define o objeto contratual e abre um prazo para que os licitantes apresentem as suas propostas. Notem, porém, que esse segundo edital é direcionado apenas aos agentes econômicos que foram pré-selecionados, ou seja, apenas aqueles que participaram da primeira fase de diálogo, apenas aqueles que tenham sido admitidos de acordo com o primeiro edital, tá certo? Então, temos um primeiro edital
com indicação da necessidade da administração pública, aí vem o diálogo propriamente dito, encontramos uma ou mais soluções que atendem à necessidade da administração, essas soluções são colocadas então num segundo edital e aí temos o prazo para que as empresas que participaram do diálogo tragam suas propostas e a administração fará o julgamento pelo critério da vantajosidade, tá certo? Pessoal, outra coisa importante, esse procedimento do diálogo competitivo tem que ser conduzido por uma comissão, obrigatoriamente por uma comissão de, no mínimo, 3 servidores efetivos ou 3 empregados públicos. E a lei permite que a administração pública, até pela complexidade dessa licitação, dessa modalidade licitatória, contrate o assessoramento de profissionais externos. Então, além da comissão, é possível que o órgão público conte com profissionais externos ao Estado, que sejam especialistas num determinado assunto, para assessorar a comissão que cuida do diálogo competitivo. Tá certo? Espero então que essa nova modalidade tenha ficado clara para vocês e nos encontramos nas próximas aulas. Um grande abraço.